Bem, hoje, dia 21 de janeiro, é comemorado o Dia Mundial da Religião. A criação da data tinha o objetivo de promover a união de todas as religiões existentes no mundo, para levar mais fé e esperança ao povo. Porém, aquilo que deveria servir de ligação e harmonia entre os homens se tornou uma grande fonte de conflitos. O surgimento de opiniões e concepções divergentes em relação à divindade envolveram princípios éticos, filosóficos, metafísicos. E um exemplo disso foi, por exemplo, as Cruzadas, a guerra entre cristãos e muçulmanos, lá na Idade Média, que aconteceu entre os séculos 6 e 8. O objetivo do movimento era impor o cristianismo no território onde se localizam hoje Israel, Gaza e a Cisjordânia. Na época, essa região era considerada a Terra Santa. Bom, para entendermos melhor o assunto, eu recebo o historiador e pastor Luiz Fernando Ramos. Na verdade, na apresentação, pastor, historiador e amigo, né, Luiz? Porque a gente tem o privilégio aqui de se conhecer há muito tempo, né, querido? É verdade. Eu quero até convidar você, se quiser, se tiver uma pergunta para o pastor Luiz Fernando, que além de pastor também é historiador, a fazê-la. Você pode ligar no 3253-3320, 3253, está aí na tela, 3320, ou mesmo 3209-3301, 3209-3301, opção 1. Você pode fazer sua pergunta para o pastor Luiz Fernando. Vamos conversar sobre essa questão do Dia Mundial da Religião, sobre tolerância e intolerância religiosa. Então manda a sua pergunta, ou se quiser falar no ar, aí você pode ligar para esses números que estão aí na tela. Bom, Luiz, vou chamar de Luiz, tá? Claro, vou chamar de pastor Luiz, fica cumprido. Bom, Luiz, é uma questão importante e oportuna falar de Dia da Religião nesse mês de janeiro que a gente teve esse evento absurdo lá na França, né? Aqui teve uma repercussão mundial envolvendo extremistas islâmicos, né, atacando a sede daquele jornal Charlie Hebdo, que fez charges ofendendo os profetas islâmicos, principalmente a Maomé, né, e ofendendo a fé islâmica. Por que será, Luiz, que hoje, né, falando de Dia da Religião, por que será que hoje algumas religiões são tão radicais com relação a críticas, enquanto outras são mais amenas? Mencionando Charlie Hebdo, o jornal fez críticas também ao cristianismo do viés católico romano, com charges indecentes com relação ao Papa antigo, o Bento XVI. Fez críticas ao judaísmo. E você não ouviu falar de protestos, quando não muito, verbais, mas nada violento como os islâmicos. Por que será que os islâmicos hoje reagem dessa forma? Por que eles reagem dessa forma? E por que se permite, são duas perguntas em uma, se permite que um jornal ofenda a fé dos islâmicos, dos judeus e dos cristãos? Então, aí nós temos duas questões importantes. A primeira é a questão da origem do islamismo. A origem do Islã, ela vem de guerra mesmo. O Islã, ele se impôs de cima para baixo, não é? Então, conquistava-se uma região e impunha-se a crença para todo mundo ali. O cristianismo, ele vem ao inverso. Ele pega a base da pirâmide e cresce. Então, ele trabalha com os pobres, né, com os rejeitados e começa a salgar essa massa toda aí. Então, essa é a diferença. Dentro do ensinamento islâmico, nós temos aí a questão da Guerra Santa, que é tudo aquilo que fere os princípios deles ali. E para o Islã tem dois tipos de guerra, né? A interna, que ele luta contra as suas fraquezas, sim, e a externa contra os infiéis. E quem são os infiéis? Todos aqueles que não rezam pela mesma cartilha. Haja visto, por exemplo, o Boko Haram, que mata os inimigos e converte à força os cristãos. Isso não é conversão, né, Luiz? Não é. É uma imposição que a pessoa, no momento, declara-se crente naquele tipo de coisa, mas lá por dentro diz não. Então essa intolerância, ela vem lá do Islã por causa disso, porque a sua origem é violenta mesmo, não é? E esses exemplos de extremismos, na melhor das hipóteses, são más interpretações da doutrina deles lá, né? O outro ponto é que os chargistas franceses, eles trouxeram a questão para a liberdade de expressão.
Então eles entendem que pode fazer o que eles quiserem fazer, mesmo que as ofensas sejam gritantes. Mas é que tá, será que eu tenho liberdade de ofender o outro? Você entende? Não é uma questão delicada? Pois é, agora a resposta dada, a entrega dessa resposta foi muito violenta, porque pode haver um protesto, pode haver uma passeata, e ir para o jornal e fazer um artigo. Eles vieram direto contra a vida das pessoas. Isso é que é o mais ofensivo, porque a crença nós podemos trabalhar essa questão de tolerar um pouco algum tipo de desacordo. Mas quando você ofende a vida, é o bem maior, não é? E historicamente, Luiz, pensar assim essa questão da tolerância, usando essa expressão última que você mencionou, da tolerância religiosa, né? A gente percebe que esses radicais atacaram um jornal. Mas o que você citou, Boko Haram, o que acontece, por exemplo, o que está acontecendo agora na Nigéria e até no Níger, é um avanço de grupos islâmicos contra cristãos. Sim. Igrejas foram queimadas, falando agora, né? Em janeiro, foram queimadas, há missionários que estão escondidos. Então, há uma luta, né, efetiva, luta física, a Guerra Santa, a Jihad que você está mencionando, está acontecendo agora, século XXI. Historicamente, Luiz, eu quero citar as cruzadas. Será que os cristãos não deram o pontapé inicial ao lutarem contra os muçulmanos na Terra Santa e hoje os muçulmanos estão dando troco por essa questão? Pois é, historicamente houve bons convívios de muçulmanos e cristãos. Né? Quando os muçulmanos dominavam, eles foram até assim, generosos. Né? Então houve um tempo de paz mesmo. Em que regiões do mundo assim, que isso acontecia? Pois é, eles ficaram no norte da África e depois vieram para a Europa, né? E, tipo Itália e tal. Ali o Golfo, né? Ali a Ibérica. Então, houve bons convívios. Agora, as cruzadas, elas tiveram como maior incremento tirar a pressão do meio feudal. Por quê? Porque você também é historiador, dá para lembrar que o primeiro filho, ele recebia a herança, o segundo virava clérigo e o terceiro guerreiro. Então criou-se uma panela de pressão. O terceiro, ele é belicoso, a estrutura é para isso. Onde eu ponho esse povo? Aí o discurso da Igreja Católica foi o seguinte: vai lá, retoma a Terra Santa, e o que você ganhar é seu, e se morrer tem pecados perdoados. Ok? Interessante. Então, sim, porque a gente está falando de Terra Santa, onde hoje é Jerusalém, sim, né? Então, naquela época lá, porque, por exemplo, quando a gente pensar historicamente, tinha Terra Santa, houve Império Romano, não é isso? Isso. Que é o texto na Bíblia. Sim. Depois que teve o Império Romano, o que aconteceu com aquela região? Aquela região, ela se tornou muçulmana depois, porque ali depois tinha algumas igrejas cristãs, não é isso? O muçulmano, ele passou a existir depois do ano 600 depois de Cristo. Certo. Então nós tínhamos igrejas fortes no norte da África e teólogos muito fortes no norte da África, não é? Que exerceram muita influência. Então, depois do ano 600, quando Maomé tem as suas visões e tal, e parte para o confronto armado e toma as regiões, então aquela região ali tornou-se ali, vamos dizer assim, um campo neutro, onde nós tivemos cristãos e muçulmanos e depois da reforma os evangélicos também. Sim. Então é um campo neutro de atuação, teoricamente, mas cada um reivindicando para si a origem da coisa. Mas então a Terra Santa, os muçulmanos subiram da Península Arábica e pegaram também parte da Terra Santa, sim, né? Sim. E aí nas cruzadas os cristãos vinham da Europa... Cruzavam a Europa para poder tomar de volta. Para tentar retomar a Terra Santa. Que foi um banho de sangue às cruzadas, não é? Porque não havia piedade. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Mas os europeus vieram com carga total. Porque tinham a cobertura espiritual, que se morresse, tinham os pecados perdoados, e tinha o espólio de guerra também. Então, economicamente, tinha uma razão também. Tinha também. E para aliviar também a pressão desses terceiros filhos que estavam ali sobrando. Eu não sou clérigo, eu não sou herdeiro do meu pai, e agora? Alivia, põe para fora. Agora, por exemplo, hoje, se alguém que vai em Jerusalém, lá na Terra Santa, há um convívio, né, não posso dizer pacífico, mas há um convívio de três grandes religiões monoteístas lá, judeus, islâmicos e cristãos. Por que isso se dá ali?
Quem é que manda ali em Jerusalém? Pois é, cada parte daquela cidade tem um predomínio, não é? Historicamente, deveria ser dos judeus, mas politicamente eu convivo com isso. Agora, no meu ponto de vista, aquilo ali é uma bomba relógio. Não vai aguentar muito tempo mais. Por quê? Por exemplo, esse atentado na França, ele foi seguido por um outro que eles mataram judeus. O que o judeu tem a ver com a charge do jornal? Ele foi alvo até, né? Então, assim, não houve motivo. Houve radicalismo mesmo. E dos piores do mundo, né? Inclusive, Luiz, essa noite não estava na capa de nenhum dos jornais, porque aconteceu de ontem para hoje, um terrorista palestino provocou morte de vários judeus lá em Israel, né? Mas um atentado que aconteceu de um islâmico contra os israelenses, né? Pensar, então, em tolerância religiosa. Quando a gente fala dessas guerras, a gente está falando de Europa, não é isso? Né? França, estão falando de África, né, com Boko Haram ali na Nigéria. Mas o Brasil é uma nação que tem essa ideia de que somos uma nação para todos os povos, né, que aceitamos todas as religiões. Não foi sempre assim não, né, Luiz? Não. No começo do Império Brasileiro, por exemplo, a Igreja Católica fez o imperador, como não conseguiu impedir a entrada dos evangélicos, e o Dr. Kelly, que era médico do imperador, era cristão mesmo, influenciou para aceitar. Ele era inglês, né? Anglicano, né? Ele veio da Ilha da Madeira, eu acho. Tá. Então, eles puseram uma regra, por exemplo, templo no mínimo 320 metros quadrados. Tinha a área definida. Agora, como pode um missionário, por exemplo, norte-americano, a mulher dele e o filho e um convertido nativo para um templo de 320 metros quadrados? Não justifica, né? Muita área para pouca gente. E como construir isso? Com 3, 4 pessoas? Então, houve imposições. Quando isso caiu, houve agressões aos cultos evangélicos. Jogava pedra, não sei o quê, tudo mais. Então, pensando, por exemplo, lá no Oriente Médio, tem um historiador que fala o seguinte: a religião cristã ali tende a acabar, não porque não tenha poder de mudar o islâmico, mas por excesso de perseguição. O governo, os países do mundo têm feito vista grossa pelo excesso de morte dos cristãos. Ninguém fala isso, não é? Agora, no mundo ocidental, há uma intolerância religiosa muito forte. Em termos de quê? Eles entendem a quem molda as opiniões, que o conhecimento religioso ele é irrelevante. Ok? Então você tem essa perseguição, entre aspas, de menosprezar o conhecimento religioso. Que se nós formos buscar na história, ele foi a base de toda a ciência que nós temos hoje. Os primeiros cientistas, eles eram cristãos mesmo. Nasceram das universidades, né? E eles criam que o pecado desvirtuou o que Deus fez. E nós vamos trazer de volta via ciência. Até bem pouco tempo atrás, 90% de quem tinha ganhado o prêmio Nobel era cristão, professo. Crente mesmo. Crente mesmo. Então, o que acontece? Essa rejeição intelectual tem entrado até na igreja. Por quê? Porque nós temos visto um divórcio entre crença e prática. Então, por aceitar que esse conhecimento religioso não tem valor, eu creio para um conforto psicológico, emocional, mas não influencia na minha prática diária. Que absurdo, né? E isso enfraquece o poder da mensagem do Evangelho. Entendo. E é interessante, está começando agora lá na Suíça, em Davos, o Fórum Econômico Mundial, e participando do fórum tem 10 líderes religiosos. Quer dizer, os próprios economistas, as lideranças, as maiores fortunas do mundo reconhecem a importância dos líderes religiosos no direcionamento do mundo, né? E alguns intelectuais aí, né, contemporâneos ousam dizer que a religião não tem valor. Só para você ter uma ideia, no começo do século XX, o grupo de missionários que saiu dos Estados Unidos levou, por exemplo, para o continente africano, não somente o evangelho, mas uma estrutura que pudesse atender o social. Eu tive um colega de mocidade que ele foi ser lá na África missionária, em Angola, e ele consertava aparelhos de eletromedicina, raio-x e tal. Sim. Ele mandava assim: Luiz, aqui
todos os aparelhos vieram com os funcionários americanos. Os hospitais que tem aqui são todos equipados com esse tipo de coisa. E ele contou até que um dia estava arrumando uma máquina, caiu do andar de cima para baixo, despencou a estrutura. Então falou assim, aqui tem um benefício muito grande da religião. Que se tem alguém aqui clinicando, minimamente falando, é porque alguém trouxe isso para cá. Então, no século XIX, que teve aquele boom de missões, vários médicos cristãos saíram para pregar o evangelho e levar a medicina como meio de ajuda. E você está mencionando, então, um dos fatores preponderantes, importantes da religião. E uma nação que vai se tornando arreligiosa ou não religiosa? Quer dizer, me diz aí, Luiz, assim, quais são os benefícios da religião na vida de uma nação, de um povo, e quais são os riscos de uma nação se tornar não religiosa? Quais são os problemas? Eu sei, por exemplo, na Europa, alguns países que estão ficando não religiosos. Perfeitamente. Quais são os benefícios e negatividades da religião na vida de uma nação? Você acabou de ler aqui N notícias só negativas. Morte, não sei o quê, blá, 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 blá. O que acontece? Quando você tira Deus da sociedade, não adianta criar leis duras, porque a lei tem que ter um amparo moral. Então, quando eu tiro o amparo moral de um país, eu não tenho regra mais, não é? Então, por exemplo, um dos maiores absurdos sociais que pode acontecer é pregar o ateísmo. Porque se Deus não existe e eu não tenho que prestar contas para eles, qual a diferença entre uma Madre Teresa de Calcutá e um Mussolini, e um Hitler? No final vai dar na mesma. Não é? Os ateus dizem o seguinte, não, é pela vida mesmo. Mas olha, se eu puder tirar o melhor disso aqui, pisando em todo mundo, vai ser feito. E é o que nós temos visto hoje em dia, não é? É um rebaixamento do padrão moral, de tal maneira que você, há pouco tempo, pegaram uma advogada perto do BH Shopping, com um carro parado em cima daquela pontezinha que vai para o BH Shopping. E o carro parado. Alguém chamou a polícia e chegou lá, ela estava tão bêbada, meu Deus, que não conseguia dirigir. Uma advogada. Uma advogada que estudou para poder ajudar a pessoa a cumprir a lei. E ela desaforando ainda o militar. Você não sabe com quem que você está mexendo. A advogada falou isso? Isso. Meu Deus. Agora, qual o padrão disso? Então, o prejuízo é muito grande. Por exemplo, os governos estaduais, municipais e federais deveriam olhar para os evangélicos com muito carinho. Por quê? É um segmento social que consome menos dinheiro do governo. Na área de saúde, de segurança. Por quê? Você não vê cristão bêbado na rua, enfiando a cara em crack, ok? Não vê cristão matando o outro na rua. Então ele consome menos verba do governo. Até estrategicamente seria interessante. Interessante. Ô, Luiz, nós estamos com um telespectador na linha, o Wagner. Eu creio que o Wagner tem um comentário ou uma pergunta a fazer. Não é isso, Wagner? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Você tem uma pergunta, Wagner? Sim, eu gostaria de perguntar para o pastor Luiz, voltando naquele caso sobre o ataque do Charlie Hebdo. Nós sabemos que aqui no Brasil nós temos muitos missionários que vão ali na África, onde que tem muitos países islâmicos, fazendo ali as suas missões, né? E passando o Evangelho de Cristo. Eu gostaria de saber se vocês acreditam que possa acontecer algum ataque daquela natureza aqui no Brasil, por se tratar um país que tem muitos cristãos e muitos missionários que têm pregado o Evangelho de Cristo, principalmente nas igrejas, vamos dizer, subterrâneas, não é isso? Eu gostaria de saber a opinião dos senhores. Obrigado, Wagner. O pastor Luiz vai responder. Nada. Obrigado, viu, querido? Então, Wagner, a questão primeiro é o seguinte, o terrorismo, ele não é uma guerra convencional de exército contra exército. O terrorismo é uma guerra aleatória. Então, eles não têm alvos específicos para atingir. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Ok? Pode acontecer muito isso. E isso para a gente é importante lembrar o quê? Que os governos têm que prestar muita atenção nessas coisas. Aqui no Brasil tem-se a ideia de que nós somos inatingíveis. Não é? Por exemplo, eu ouvi você falando sobre a questão da água no Brasil. O ministro falando que Deus é brasileiro. Quer dizer, se eu não cuidar das nascentes, se tiver uma política hídrica para o Brasil, vai acabar sendo Deus brasileiro ou não.
Então, a questão é essa, como eles não têm um comportamento de guerra convencional, vale tudo. Morre criança, morre adulto, bombardeia, explode hospital, o que for. Ontem, o pastor Luiz, a gente até noticiou aqui, mostrou uma reportagem da CNN de uma mesquita no Rio de Janeiro. Foi gravado nesse final de semana, que o imã estava fazendo uma pregação, né, uma fala, uma exposição, falando exatamente que o Islã é uma religião de paz, e foi interrompido por um dos fiéis que começou a discutir com ele, e de repente ele tirou a camisa social que estava, embaixo tinha uma camiseta do Estado Islâmico, né, e começou em árabe a falar que tinha que fazer terrorismo para perseguir os infiéis, tinha que decapitar pessoas. Então, já temos hoje no Brasil, né? Quer dizer, viu, Wagner? Infelizmente, já temos isso hoje no Brasil. E aí, que é a pergunta que eu trago para o senhor, pastor Luiz, é o seguinte, tolerância religiosa. Até onde vai a tolerância religiosa? Vamos pensar. Nós temos liberdade de credo, né? Mas assim, se eu tenho uma religião, por exemplo, que sacrifica crianças, eu não posso tolerar uma religião dessa. Não há nenhuma que eu tenha conhecimento que faça isso. Né? Mas eu tenho uma religião, por exemplo, que machuca as pessoas. Na África existem religiões que fazem isso, né? que tem violência contra as meninas, por exemplo. Né? Até onde vai? Até onde que a gente tem que respeitar a religião e a gente tem que respeitar a vida que está ali sendo atacada? Nos Estados Unidos, houve vários casos, inclusive pessoas que se diziam protestantes, que se reuniam. Tinha um caso do David Koresh, por exemplo, do ramo davidiano, que ele se fechou com pessoas numa casa no interior dos Estados Unidos, falando que ele era o Messias e coisas do tipo. Ele tinha relação sexual com todas as mulheres, com as filhas das mulheres, coisas malucas. E, enfim, como é que terminou o negócio? A casa foi cercada, ele botou fogo e matou todo mundo, a polícia invadiu, não conseguiu salvar ninguém. Até onde que vai o respeito à religião, se a religião ofende princípios básicos da vida? O que nós precisamos entender é que o momento sociológico hoje, ele é um momento em que você é plural, não é? Você não pode definir verdades. E o segundo é de extrema tolerância, com tudo e com todos. A tolerância tem limite. Por que tem limite? Por exemplo, vamos pegar no mundo empresarial. Se você pega um contador corrupto, ele quebra uma empresa. Sim. O empresário não pode coadunar com isso. Então, se ele é tolerante com o erro de um profissional nesse nível, ele vai ter a sua empresa indo à falência. É uma consequência grave, né? Não é? Então, nós temos a seguinte coisa. Em aspecto religioso, nós temos verdade, sim. Não é tudo que é verdade, não. Como você bem disse, não é? Na África tem religiões que mutilam jovens, não é? E elas carregam essa mutilação pelo resto da vida. Quando o cristianismo entra, ele mostra um outro padrão de vida. Além de preservar a estrutura física e emocional do ser humano, ele mostra a salvação que Cristo pode dar. E isso muda os contextos sociais. Sim. Luiz, eu até quero falar da contexto social. Você mencionou a África, vamos da África, vamos para a Europa, lá para Munique, na Alemanha, porque tem uma telespectadora que está nos vendo lá de Munique, a Geilma. Oi, Geilma, bom dia. Bom dia para todo mundo da Rede Super e do programa. Estou amando o tema e eu sempre acompanho vocês pela internet. Que bom, Geilma. Você tem alguma colocação a fazer, alguma pergunta, Geilma? Sim. Eu ia fazer uma colocação e uma breve pergunta para o pastor. A colocação é a respeito da intolerância religiosa no Brasil. Eu digo das críticas em relação a algumas religiões no Brasil. Vou falar da gente que somos evangélicos, né? Eu creio que muita parte das críticas e intolerância de algumas pessoas, né, é parte da falta da prática da verdadeira religião, né? Que é assistir viúvas e os necessitados. Isso não é só a igreja, mas faz parte da verdadeira religião, como está escrito em Tiago, né? Que é assistir aquele que está precisando. E a minha pergunta para o pastor é em relação, qual que é a opinião dele a respeito da conduta. Vocês mostraram um vídeo ontem, não sei se o pastor teve acesso, de uma pessoa dentro de uma mesquita se manifestando de maneira agressiva e tal, uma reportagem da CNN espanhola. Qual que é a opinião dele a respeito da conduta do Brasil
de não se manifestar contra essas condutas violentas, né? Porque não nos atinge uma crítica, mas a partir do momento que a pessoa se levanta defendendo violência por causa de um princípio religioso, se torna perigo, né? E qual que é a opinião dele a respeito desse tipo de conduta e o silêncio do Brasil em relação a esse tipo de conduta no nosso país, no Brasil, no caso, que até então a gente jura que não acontece ou não acontecia. Ô, Geilma, obrigado. Geilma, antes de você desligar e antes do pastor Luiz responder, deixa eu te explorar um pouquinho, já que você está na Alemanha. Pode ficar à vontade. Como é que está a questão com os islâmicos aí? Porque eu vi que a Angela Merkel está tentando negociar, mas há uma parcela grande da população alemã que está contra a islamização da Alemanha. Você tem sentido isso aí? Sim, eu moro em Munique. Munique é uma cidade que tem bastante islâmico, né? Há um tempo atrás, em 2011, 2012, a gente via na escola mesmo de alemão comentários a respeito de políticas do governo para evitar que o que é errado na cultura islâmica chegasse aqui, como casamentos arranjados, a poligamia e outras condutas que no país não é aceito. Então, a população alemã, no geral, é um tema muito de tabu. Quem comenta às quatro paredes. Eu sou estrangeira, eu posso falar o que eu não concordo. Agora, quem é alemão, qualquer opinião que ele falar contra, é neonazista. Né? Meu marido enfrenta isso também. Qualquer opinião que ele fala que é contra esse tipo de conduta, as pessoas, é neonazista. Né? Tem esse clichê. Mas na Alemanha eu vejo que boa parte, na antiga Alemanha Oriental, existe mais resistência ao islamismo. Por causa do histórico, a gente vê que infelizmente há um abuso por parte de alguns do sistema social alemão, vem para cá, traz a família e não se envolve com a cultura, não aprende idioma e realmente, me perdoa o termo, mama nas tetas dos impostos, né? E isso vai gerando uma revolta na população. Então é mais ligado a alguns sanguessugas, né? Que tem aqui. E aqui acontece muito abaixo-assinados, deixam nas nossas portas. Quando queriam abrir um outro centro de mesquita aqui gigante, houve abaixo-assinado para irem contra. Houve votação pública, né, dos cidadãos assinarem que não estão a favor. E realmente não foi feito esse centro islâmico, porque já existe mesquitas, então a população se manifestou contra, de uma maneira pacífica, aqui em Munique, né? Agora vamos ver se aqui... regiões... Vamos ver isso aqui no Brasil, porque parece que o número de islâmicos aí está muito maior do que aqui, né? O pessoal da Turquia, sim, né? Sim. Muita gente da Turquia tem ido. E eu quero transferir então a sua pergunta, quero te agradecer demais por ter me ajudado, né? Dando essa informação. Transferir sua pergunta para o pastor Luiz, porque eu confesso, quando a gente separou aquela matéria que você mencionou aí da reportagem, eu fiquei assustado, viu, Geio? Eu quero ver o que o pastor Luiz... Sim. Né? Foi assustador, não é? Então vamos ver o que o pastor Luiz tem para responder. Já quero te agradecer, viu, por estar ligado aí na Rede Super. Que Deus te abençoe e te guarde aí em Munique. Amém? Amém. Obrigada. Um bom dia. Então, essa questão, ela tende a ficar mais aguda. Nós estamos vendo, por exemplo, no mundo inteiro, jovens se alistando para o Estado Islâmico. Isso é fruto de quê? De um grande vazio de alma e de uma ideologia capaz de mostrar um futuro razoável. Como nós estamos numa carência de ideologia, nem os partidos políticos têm ideologia, a não ser o PT, né? Nós temos um vazio e aí falta drama na vida das pessoas. As pessoas querem viver um drama e aí se alistam numa coisa radical para ter uma experiência maior um pouco e buscar esse drama da vida. A vida é muito maior do que essas coisas, não é? E esse vazio de alma que nós percebemos leva a esse tipo de infiltração na mente das pessoas para que elas tentem se encontrar e se realizar como ser humano. Sendo que Cristo já oferece isso há mais de 2000 anos. Ele se realiza como ser humano e ainda tem um alvo para a eternidade, não é? Exato. Então, no Brasil, isso pode piorar um pouco? Pode piorar um pouco. Agora, qual que é o remédio para isso? Uma grande evangelização de massa. As igrejas precisam acordar que a questão de Deus não é financeira. Isso. É a alma. E se eu levar o evangelho, muda-se muita coisa. Por exemplo, quando nós temos alguns movimentos de massa públicos,
né, que você sai com trio elétrico, não sei o quê, blá, 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 isso tudo demonstra um vazio da igreja. Por quê? Porque não se repreende o mal gritando contra ele, mas eu preciso dar o conteúdo do evangelho. Ninguém espanta trevas de um quarto dizendo, sai trevas. Eu ligo a luz e ela vai embora. Ok? Então, quando a luz do evangelho entra e muda o ser humano de dentro para fora, ele acha um motivo para viver e começa a ponderar sobre essas coisas radicais, que não têm valor eterno, são coisas passageiras e destruidoras. Talvez esteja faltando mesmo, então, o cristianismo voltar à sua raiz, né? Aqui no Brasil, Sim. A igreja ser igreja. E aí, com certeza, né, principalmente essa última que a gente mencionou, esse credo, que gera em alguns esse extremismo, não vai continuar entrando no nosso Brasil e vamos atuar, né? Luiz, eu quero te agradecer demais, querido. Prazer é meu, viu? Foi muito bom tê-lo aqui. Prazer.